Se você acha que já ouviu histórias assustadoras, prepare-se agora para mergulhar na mais enigmática, perturbadora e absolutamente inexplicável lenda marítima de todos os tempos. O caso real do Mary Celeste, o navio fantasma que redefiniu o significado de mistério. Imagine o vasto Atlântico em 1872. Ondas colossais, vento cortante, uma imensidão azul que engole segredos e devolve apenas ecos de histórias esquecidas. Agora visualize um navio robusto, perfeitamente velejando, com velas parcialmente içadas, provisões intactas, carga completa, nenhum sinal de luta, e nenhuma alma viva a bordo, nem tripulação, nem o capitão, nem a família dele. Nada. Apenas o silêncio, o balanço hipnótico do casco, e uma pergunta que ecoaria por séculos. Que aconteceu ali? O Mary Celeste não era um barco qualquer. Era um veleiro mercante experimentado, conhecido por sua resistência e confiabilidade. Em 7 de novembro de 1872, ele zarpou de Nova York, com destino a Gênova, na Itália. A bordo estavam o capitão Benjamin Briggs, um marinheiro respeitado, sua esposa Sarah, a filha do casal, e mais 7 tripulantes. O clima era favorável, a rota era conhecida, e nada indicava que aquela viagem seria diferente das outras. Mas ali começaria uma das histórias mais tenebrosas que o mar já produziu. Quase um mês depois, em 4 de dezembro de 1872, outra embarcação, o Dei Gratia, avistou o Mary Celeste à deriva, balançando ao sabor das ondas. Os marinheiros do Dei Gratia estranharam o comportamento errático da embarcação e decidiram se aproximar. Não havia sinais de socorro, nem bandeiras pedindo ajuda. O silêncio era tão profundo que parecia hostil. Ao subir a bordo, encontraram um cenário que faria qualquer pessoa gelar por dentro. O convés estava molhado, mas não destruído. As velas estavam parcialmente danificadas, porém funcionais. O navio não estava naufragado, nem em risco iminente. A carga menos mais de 1.700 barris de álcool industrial estava intacta, exceto por alguns barris vazios. A comida estava arrumada, os pratos posicionados, como se alguém tivesse interrompido abruptamente uma refeição. O armazenamento de água permanecia quase cheio. Os pertences pessoais do capitão e da tripulação estavam todos no lugar, inclusive documentos e objetos de valor. Nada havia sido roubado. E então veio o detalhe que transformou um acidente marítimo estranho em um dos maiores enigmas da história. Não havia absolutamente ninguém no navio. O bote salva-vidas havia desaparecido, assim como o cronômetro e o sextante, instrumentos essenciais de navegação, mas que não explicavam o sumiço de 10 pessoas ao mesmo tempo. Não havia sinais de luta. Não havia sangue. Não havia corpo. Não havia nada. Era como se todos tivessem simplesmente evaporado. A primeira reação da tripulação do Dei Gratia foi tentar entender a lógica por trás daquele abandono. Por que abandonar um navio perfeitamente navegável? O mar não estava revoltado naquele dia. Não havia tempestade registrada. Não havia piratas naquela rota. O Mary Celeste era seguro, estável e com alimentos suficientes para meses de viagem. Fugir dele seria como fugir de uma fortaleza para se atirar no caos do oceano. As teorias começaram imediatamente. A mais simples das hipóteses era uma explosão iminente. Alguns barris de álcool haviam vazado, e talvez o cheiro forte e a sensação de risco tenham levado o capitão a ordenar a evacuação temporária. Mas essa explicação não batia com a ausência total da tripulação. Mesmo que tivessem se afastado no bote para esperar o ar dissipar, jamais teriam abandonado completamente o navio. E, se o barco tivesse se soltado, o bote deveria ter sido encontrado menos. Mas nunca foi. Outra teoria falava de piratas. Mas piratas não deixam tudo intacto. Eles saqueiam, destroem, carregam bens de valor. Nada havia sido tocado. A embarcação estava praticamente perfeita. Também se falou em motim menos
Mas isso não explicaria o sumiço da esposa e da filha do capitão. E novamente, nenhum sinal de luta foi registrado. Motins deixam marcas, gritos, sangue. Algo, o mar e celeste, estava tão impecável quanto um navio fantasma, Requiem, conjurado das profundezas. Para os supersticiosos, o caso rapidamente ganhou contornos sobrenaturais. Alguns diziam que o mar, em sua eterna fúria por almas, reclamara os 10 tripulantes. Outros acreditavam em criaturas marinhas vórtices misteriosos, tempestades invisíveis, ou até mesmo entidades que surgem quando o oceano atinge um silêncio profundo demais. O fato é que nenhuma explicação parecia satisfatória, e quanto mais se investigava, mais perguntas surgiam. Quando o Mary Celeste foi rebocado até Gibraltar para investigação formal, os oficiais encontraram ainda mais pontos intrigantes. As provisões estavam intactas. O porão estava seco. Não havia dano estrutural significativo. Era um navio perfeitamente capaz de continuar sua jornada. O diário de bordo encerrava entradas normais, sem indicar qualquer anomalia. O último registro mencionava apenas uma localização banal. Nada alarmante. A conclusão dos investigadores? Uma palavra: indeterminado. O tempo passou, mas a história não esfriou. Pelo contrário, o mistério se tornou mais quente, mais sombrio e mais encantadoramente assustador. Escritores, estudiosos e curiosos passaram décadas revisitando o caso. Surgiram especulações de todos os tipos, desde conspiratórias, como sequestro por autoridades clandestinas, até místicas, envolvendo campos magnéticos ou desaparecimentos dimensionais. O fato é que o Mary Celeste se tornou uma cicatriz aberta na história naval. Um lembrete de que o mar, apesar de conhecido, ainda guarda abismos insondáveis. Mas talvez a parte mais perturbadora não seja o desaparecimento em si, e sim o simbolismo do abandono. O ser humano teme muitas coisas, mas poucas são tão inquietantes quanto um vazio inexplicável, um espaço onde deveria haver vida e simplesmente não há. O convés silencioso, os pratos arrumados, a cama da menina do capitão intacta, o navio, avançando sozinho, seguindo sua rota, como se aguardasse seus passageiros retornarem a qualquer momento. Um navio fantasma real, sem fantasias, sem mitos. Apenas o fato cru, puro e aterrorizante. 10 pessoas sumiram sem deixar rastro. O caso do Mary Celeste não é apenas uma história de desaparecimento. É uma ferida na lógica humana, um quebra-cabeça sem solução. Um sussurro do oceano dizendo: você nunca saberá tudo. E talvez seja justamente isso que o torna tão perturbador, porque enquanto fantasmas podem ser explicados como imaginação, e monstros como alegorias, um nábio real documentado, encontrado sem tripulação, perfeito e navegando sozinho, isso abala profundamente a noção de segurança. Mostra que mistérios verdadeiros existem, que nem tudo pode ser racionalizado, e que, em algumas noites escuras, o mar é mais do que água. Menos é um guardião de enigmas, que prefere o silêncio à revelação. Ao longo dos anos, o Mary Celeste passou por diferentes donos, enfrentou infortúnios e acabou propositalmente destruído em um ato de fraude. Ironicamente, encerrando sua existência de forma tão obscura quanto sua fama. Mas sua lenda permanece intacta, viva, pulsante, frequentemente lembrada como o maior mistério marítimo da história. E de certa forma, todos nós somos atraídos por histórias assim. Não porque queremos entendê-las, mas porque queremos sentir o frio na espinha que só narrativas inexplicáveis conseguem causar. Talvez o Mary Celeste seja exatamente isso. Um lembrete de que a curiosidade humana sempre será atiçada pelo desconhecido, especialmente quando ele navega sozinho no horizonte. E se você achou essa história perturbadora, prepare-se, porque o oceano guarda segredos ainda mais sombrios, e alguns deles podem estar prestes a emergir.